Fala, cancerianos! Bem-vindos ao Tarot Nerd, aqui é o Saulo e a gente vai fazer a leitura do mês de julho para vocês. Feliz aniversário para todos vocês, cancerianos, que já fizeram, que estão fazendo, que vão fazer ainda. Tudo de bom, muita saúde, muito sucesso, muita bateção de cabelo, muito dinheiro, muito amor na vida de vocês. Tudo de bom para vocês. Vamos lá! Mensagens para os cancerianos para o mês de junho em diante. Seja claro, espécie, julho. Eu sempre me confundo. Mensagens para os cancerianos, por favor, para o mês de julho. Seja claro e específico. Obrigado, tarô. Obrigado, universo. Obrigado, cancerianos do meu coração. Vamos lá. Você sabe que a leitura é geral para o coletivo de câncer. Não vai ressoar com todo mundo. Se essa não estiver batendo, vocês podem assistir Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou signos que vocês considerem importantes no mapa astral de vocês. E os cancerianos que estiver chegando aqui agora ou voltando nesse canal e ainda não estiver inscrito, considere se inscrever se você estiver gostando e voltando aqui. Muito obrigado. Vamos lá. Gente, tá um calor. E eu aviso, a leitura pode ficar longa. Então vocês agilizam, se quiser na configuração do vídeo, coloque eu falar em 2.0 que vai bem rapidinho. O gatinho, Plutão, que tá por aqui já, ó, vem conhecer o Plutão. Plutão tá me deixando Pluto da vida, matando minhas plantas tudo, mas muito amor envolvido nessa causa. Ok, então ele pode meio que distrair a leitura, eu vou tentar não me distrair tanto com isso, tá? E ele pode atacar os outros gatos. Brincando. Enfim, vamos lá. Concentra. Façam suas perguntas. Mensagens para os cancerianos, por favor. A partir do mês de julho. Obrigado, tarô. Obrigado, universo. Meu Deus! Eu não sei se não é pra eu pegar essas cartas que tá dificultando ou se é, mas eu resolvi pegar uma aqui só por curiosidade. Temperança no fundo do baralho. Calmaria, moderação, paciência, se alinhar com as nossas expectativas, com a nossa mente, nosso coração e nossas atitudes. Recuperar alguma coisa que estava nas desavenças, tudo, fazer as pazes. Muito obrigado, graças a Deus, né? Então vamos reparar aqui alguns rombos na nossa vida. Essa carta também fala de comunicação, mas vamos entender o que vocês estão passando. Gente, só um momento. Cancerianos, voltei. Esqueci de colocar o meu outro telefone no mudo. Momento atual dos cancerianos, 2 de ouros. Qual que é o empecilho dessa situação? O julgamento. Na mente de vocês, o cão, diabo, carta de Capricórnio, julgamento é Plutão e Escorpião. A raiz da questão, 10 de paus. Passado recente, rainha de ouros. Futuro próximo, o enforcado. Como que vocês estão interagindo, lidando, contribuindo com essa situação? 8 de copas. As energias externas das pessoas ao redor de vocês é o mago. Para mim isso aqui é uma grande janela sendo aberta para vocês buscar a oportunidade, tá? Medo, desesperança, 2 de paus. E o resultado da leitura, 7 de paus. Ok. Então, só o fato de ter duas cartas de número 2 aqui me dá uma vibe que vocês estão meio que caçando o rumo de vocês, mas que por enquanto eu não estou sabendo onde está esse rumo direito. Qual que é? Ó, mais um 2, que era para ter vindo antes. Então tá, vou colocar esse 2 aqui. Então tem 3 2 na leitura de vocês, que é aquela coisa que está afetando minha mente, eu fico meio confuso, eu fico meio que não querendo enxergar, sabe que a gente vai olhando, ignorando um problema, ignorando uma situação? O 2 de ouros fala assim, tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim, tem hora que eu tô pra cima, tem hora que eu tô pra baixo, eu tô parecendo uma gangorra de emoções aqui, e eu tô tentando me equilibrar. E a temperança tá falando assim, você vai conseguir, mas nós vai ter que lidar com algumas coisas aqui, porque, ó, 2 de ouros e o julgamento como empecilho dessa situação, que pode, essa situação lembra, tá gente, é geral essa leitura, então isso pode se traduzir
na vida afetiva, na vida profissional, na carreira, no trabalho, na vida pessoal nossa também. Vocês vão interpretando aí para onde fizer sentido. Mas 2 de ouros e o julgamento, parece que... Não, vou falar diferente. Esses 3 2, essas 3 cartas de número 2 que tá aqui com o julgamento, para mim é aquela coisa assim... Tem uma coisa que insiste em voltar, uma situação, seja um comportamento, uma pessoa, o que for, insiste em aparecer na minha vida, só que eu sou mais teimoso que esse troço e eu insisto em não olhar e não resolver. Tá? Aqui a gente vai ter que desdar uns nós para resolver umas coisas que não é a primeira vez que a gente está passando por elas. Não, e aquela coisa aqui, por exemplo, relacionamento, tá? De repente passei por uma relação meio estranha, meio escrota, e aqui parece que para os cancerianos é descobrir um padrão, descobrir um padrão que vocês têm de repetição de coisa. Então, de repente, eu larguei de uma pessoa, tô com uma pessoa nova e eu começo a perceber os mesmos padrões. Quase eu tô ficando, namorando com uma pessoa que é basicamente a mesma pessoa no outro corpo. Né? Então, mas é exemplo, tá, gente? E não é sempre, não é a pessoa que é responsável aqui, também é a gente descobrir esse padrão e fazer a manutenção dele. Mas, vamos para as cartas que eu já falei demais. 2 de ouros e o julgamento aqui. Então tem hora que as coisas estão boas, estou tentando me equilibrar, só que tem uma situação que continua ressurgindo aqui e eu não sei lidar com ela ainda. Então eu fico ensaboando essa situação. Parece um lambari ensaboado na minha mão. Né? E de repente também, o julgamento pode ser boas oportunidades, propósitos, missões que a gente tem, só que a gente vai ignorando. Né? A gente quer, por exemplo, mudar de trabalho, a gente quer investir num negócio novo, só que a gente já está tão num mecanismo aqui que a gente ignora esse impulso da gente buscar o nosso propósito para continuar funcionando do jeito que a gente está. Né? Então tem o julgamento aqui, uma situação que sempre retorna para a gente conseguir reconciliar isso na nossa vida. Né? Perdoar algo de vez, uma relação, família, o que for. Perdoar algo de vez. E aqui também é aquela coisa, o julgamento, quando ele está num aspecto negativo, num aspecto de desafio, ele pode falar bastante do que eu ia falar? Esqueci. Gente, tô tão esquecido ultimamente. Pode falar das coisas que a gente plantou. Né? A gente plantou e a gente vai colher exatamente o que nós plantamos aqui. A gente cuidou dessa plantação nossa. Né? O julgamento ele fala que é... Nossa, deu branco. Não deu branco do que eu ia falar. Das coisas que não estão muito bem resolvidas, que elas continuam se apresentando na nossa vida em vários níveis, em várias formas, e a gente fica meio que sem saber o que fazer. Na mente de vocês, eu vou levar essa leitura para vários níveis, tá? Mas num nível mais interno, parece que vocês estão se negando um desejo, se negando uma vontade, se negando um troço de manifestação aqui de vocês. Tá? O diabo fala muito dos nossos desejos, da nossa ambição, dos nossos vícios, das nossas vergonhas, da nossa escuridão, né? Desses cão que habita dentro da gente que a gente precisa jogar luz neles. Isso aqui, a raiz do problema aqui, o que está na superfície da situação aqui é esse diabo. Às vezes trazendo muitas distrações para vocês, às vezes a gente se deleitando demais nos nossos vícios, nos nossos hábitos, nos nossos excessos e a gente deixando as coisas importantes para trás. Né? Eu não sei, também peguei uma vibe aqui de alguns, a gente está muito ligado aqui na nossa materialidade e esquece o nosso elo com o espírito, com o divino. Então aqui também tem essa coisa da gente conseguir equilibrar o material e o nosso divino também. Enfim. Mas tem alguma coisa, e parece assim, vocês têm com 10 de pausa aqui na raiz da questão, é um troço que
dá muita dor de cabeça, que vocês estão tentando evitar ao máximo em resolver esse troço que dá dor de cabeça, tá? Eu sei que tá bastante... não tá muito específico do jeito que eu geralmente faço as leituras, mas parece 10 de espadas, 10 de paus, um estresse, a sobrecarga, todo o peso que eu carrego nas costas, a ansiedade, a dor de cabeça, muita responsabilidade nas minhas costas aqui, tá? E vocês tentando se virar no 30, se virar com o que tem. Alguns de vocês pode estar assim frustrado na questão de carreira profissional, frustrado um pouco, porque assim, eu tenho os meus planos, os meus desejos, a minha ambição aqui, só que na hora que eu vou manifestar, talvez eu não encontre todos os recursos. O 2 de ouros, ele fala assim, a gente vai ter que no momento se virar com o que a gente tem. Né? E o julgamento, e às vezes a gente vai postergar isso, a gente vai procrastinar isso daqui, porque assim, se eu ainda não tenho os recursos 100% para eu executar alguma coisa, eu prefiro deixar esse sonho para depois, eu prefiro engavetar esse sonho aqui. Né? Então, existe alguma forma, alguma maneira da gente conseguir ir atrás desse nosso propósito, projeto, desse nossa... esse nosso trampo aqui, o que for que isso representa para vocês, existe alguma forma da gente começar a construir isso com o que a gente tem no momento? Né? E aqui também parece que vocês estão fugindo de algo para não ter dor de cabeça. E às vezes, alguns de vocês dentro de relacionamento afetivo, vocês estão vendo assim, é uma relação que, de novo, não fede, não cheira, não... Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. Relação geralmente é né? Tentando equilibrar esses altos e baixos aqui. Só que eu acho que vocês de novo estão incomodados com alguma coisa que vocês, só de pensar para mexer nesse vespeiro, vai dar muita dor de cabeça. Então eu prefiro ficar aqui me entorpecendo disso. Né? Prefiro ficar aqui meio que alheio, ignorando os efeitos que isso está trazendo em mim. E o julgamento tá, ok, você vai ignorar, eu vou continuar trazendo com mais intensidade, cada vez mais, até a gente olhar num padrão que pode estar meio que tóxico, tóxico no sentido mais leve do negócio, tá? Porque não pego nada abusivo aqui. Mas o diabo, ele pode falar de codependência financeira, codependência afetiva, obsessão por alguma coisa. Então, aqui dentro só que, de novo, eu não quero tocar nesse assunto. Então, eu estou colocando um band-aid, um esparadrapo em cima do problema, para ver se esse troço se cura aí sem nenhum tratamento. Ok. Alguns de vocês também podem estar meio que colocando a vida num stand-by, colocando a vida meio que num paradeiro, para vocês esperar alguma coisa voltar. Para relacionamento, por exemplo, eu tô aqui, eu tenho meio que olhando, vendo o que tem de oferta lá fora, só que eu tô meio que querendo alguma coisa do meu passado, tá? Tem uma segunda chance aqui que não tá fluindo, vocês podem estar se frustrando com alguém e caindo em tendências meio que tóxicas, porque vocês estão ou querendo uma reconciliação com alguém, ó, julgamento aqui de novo, uma reconciliação com alguém, ou alguém quer uma reconciliação com vocês e o negócio tá ficando um pouco pesado. Tá dando um pouco de estresse para vocês. E pra solteira aqui, eu não necessariamente vejo nada assim muito, ó, meu Deus, vai ser o mês que vai vir de presente de aniversário um amorzinho embrulhado pra mim. Eu acho que esse parece que é o mês assim de fazer o balanceamento do ciclo que eu acabei de fechar. Né? Aonde que eu tô nesse momento da minha vida? Para onde que eu quero ir encontrar meu rumo? Né? O que que eu ainda preciso resolver do ciclo anterior que eu não resolvi, vou ter que levar para o ciclo da frente. Então, isso aqui parece assim, o foco não está necessariamente em romance. E as cabeças que estão no romance aqui quer resolver alguma coisa que está pendente há algum tempo. Dentro da relação. Ok, vamos esclarecer isso aqui. Espero que esteja fazendo algum sentido para vocês. Vocês, por favor, me dê feedback. Ou, em outras palavras, futriquem à vontade. Esclarece a leitura para câncer, por favor. Obrigado, Tarô. Obrigado, universo. Julgamento. Dá um grito. Se manifesta. Ressuscita, por favor. Está fazendo aqui.
Eita, nós. 3 de espadas no fundo do baralho. O rei de... quem? Rei de copas. Peixes, câncer, escorpião. Então, de novo aquela vibe de vocês, isso aqui pode ter a ver com alguma pessoa, né? Principalmente, vamos colocar nos cenários agora, focar nos cenários. Romance. Romance, vocês estão tentando ou resgatar um sentimento, ou dar uma segunda chance para alguém, ou alguém pedindo essa segunda chance para vocês, tá? E às vezes, dentro da relação, vocês meio que perdidos na rotina dessa relação, perdido meio que numa codependência, e vocês se questionam muito do sentimento, né? Eu tô aqui vivendo meio que um mecanismo dentro da minha relação, onde eu tenho essa codependência, ou meu parceiro tem a codependência comigo, e eu não sei mais nem se eu tô aqui pelo que eu sinto, né? Então aqui parece que tem esse questionamento sobre o que vocês estão sentindo para com o parceiro de vocês e vice-versa. E vocês estão, de novo, se virando nos 30 com isso. Vocês estão assim, não tá ruim, não tá aquele negócio desgracento de dentro de uma relação, mas eu tô aqui meio que sem saber o que eu tô sentindo, sem saber se a pessoa volta, sem saber o que a pessoa sente por mim. E às vezes alguns de vocês com grande dificuldade de ser vulneráveis, de tocar em assuntos sentimentais, tocar no que realmente está movendo a relação, movendo vocês. Ok. Ô, cancerianos, eu pego o vibe aqui também, e se eu for olhar de uma forma geralzona, que vocês já não estão mais muito afim de algo aqui não. Tem um 8 de copas, vocês estão questionando bastante o sentimento de vocês, só que aquela coisa que vocês enfiaram na cabeça de vocês, que a pessoa que eu tô junto, ou o que eu estou fazendo, é o predestinado para mim, é a minha alma gêmea, é o amor da minha vida, e isso me acorrenta a pessoa. Né? Como que eu vou largar o amor da minha vida, mas como que é o amor da minha vida se eu tô meio que infeliz aqui? Então vocês estão com essa questão. E aqui pego muito essa dissonância cognitiva, é assim que fala? Ressonância cognitiva. De ter dois conflitos. Uma, esse lugar não tá bom. Uma, mas a pessoa eu amo. E aí como que eu equilibro isso dentro de mim? E às vezes, de novo, tem essa vibe de estar meio que acomodado, e não querer mexer no vespeiro porque vai dar bastante dor de cabeça. Só que dentro de mim eu vou virando um vulcão, pronto para erupcionar. Mas daí eu vou erupcionar, eu meto o dedo em cima para segurar essa bomba. Diabão, o que você está fazendo aqui, por favor? Eita, nós. 8 de espadas e cavaleiro de ouros. Capricórnio, Virgem, Touro. Eu lentamente começando a me movimentar, a fazer alguma coisa a respeito dessas armadilhas, dessas correntes que eu me encontro. É muito significativo aqui ter o diabo com 8 de espadas, porque o 8 de espadas é aquela carta que a nossa mente meio que toma conta da gente. Então, antes da gente resolver tudo, passa pela mente, a gente fica ali nos pensamentos que trava a gente de fazer alguma coisa a respeito. Aos poucos eu tô desfazendo esse nó na minha cabeça, tá? O 8 de espadas, ainda mais com o diabão, pode falar assim, a gente criou uma dinâmica meio... o que eu quero falar? A gente criou uma dinâmica meio... Vou colocar tóxica aqui, porque eu fico a depender da validação, da autorização, sabe, de um outro alguém, ou de um patrão, ou de um parceiro, sei lá. Mas o 8 de espadas é aquela condição que a gente se coloca, né? Às vezes eu não quero causar desconforto no outro ao tocar em um determinado assunto que está me causando desconforto, né? Aí para privar, para proteger o outro de ter que lidar com esse desconforto e
causar desconforto na pessoa, eu prefiro ficar eu aqui meio que me acorrentando, preso a essa situação desagradável. Tá? É a carta da autossabotagem, é a carta que a gente tá... Só que aqui com o Cavaleiro de Ouros eu começo a perceber essas coisas, eu começo a dar o primeiro passo, o segundo passo, passinho de formiguinha, mas eu tô dando os passos aqui para me libertar desse troço. Porque aqui parece assim, vocês querem olhar para coisas, para novos horizontes aqui. Né? Vocês querem ver que a sementinha, que a relação tem um propósito, que vai crescer, que vai florescer, que vai dar certo. Se isso não estiver acontecendo, vocês estão olhando para essas tendências mais negativas da relação e vocês querem poder ter liberdade para dialogar e fazer a manutenção disso. Se não tiver como, vocês vão se sentir muito estagnados aqui. Né? Mas, de novo, eu pego a vibe que alguns de vocês, por conta de algumas crenças, ou por conta, de novo, de achar que é o amor da minha vida, achar que não sei o quê, isso, gente, pelo amor de Deus, para relação que tem esse tipo de sentimento, tá? Se vocês não estiverem sentindo isso, eu tô falando por enquanto só do presente. Se vocês não estiverem sentindo isso agora, talvez essa leitura não é para vocês nesse momento e nem seja para depois também, tá? Não enfia coisa na cabeça se você estiver vivendo um troço gostoso. Tá. 8 de espadas e o diabo, a gente começando aqui querer se desacorrentar. Nessa carta do diabo, ele tá segurando duas pessoazinhas ali por corrente no pescoço, só que essas correntes tá frouxa, a gente que precisa soltar. Por isso que o diabo ele dá uma convidada na gente, fala, vem cá, senta aqui, vamos olhar para dentro, ver essa sombra que a gente tem, essas nossas tendências, essas vergonhas que a gente tem, essas vontades que a gente tem e não faz. Então tem muito aqui da gente desmistificar algumas crenças, algumas ilusões que a gente carrega dentro da gente, tá? E principalmente padrões e comportamentos que a gente carrega dentro da gente. Alguns de vocês podem sentir que vocês estão meio que num cativeiro emocional aqui, não necessariamente só emocional, se sentindo refém de uma circunstância. Mas se eu não colocar esse troço aqui pra fora, falar de alguma forma, eu vou continuar alimentando um trauma. Tá? Então essa primeira parte da leitura, ela tá bem pesadinha no sentido de eu estou me conformando, me contentando com o mínimo do mínimo, não só porque o outro faz isso comigo, mas porque eu acho que é isso que eu mereço, eu acho que é isso que eu preciso, eu acho isso é o máximo que eu vou conseguir. Então tem muito aqui da gente olhar para o nosso interno, para o nosso psicológico e entender alguns padrões que a gente meio que carrega. Porque, de novo, essa situação não é uma situação nova. É algo que vem se repetindo, que vocês podem ter notado em outros relacionamentos. Eu, por exemplo, gente, eu nunca fui despedido na minha vida de trabalho nenhum. Mas porque eu sempre virei o rabo para a pessoa fazer o que quisesse, metaforicamente. Então, é isso, sabe? A gente daí aceita qualquer condição, aceita, porque na minha cabeça eu achava assim, esse é o último emprego do mundo pra mim. Em todos os empregos que eu entrei e eu depois saí, mas eu não ia nunca mais encontrar um outro emprego. Se eu saísse daquele que tava um inferno. E isso se traduz também pro trabalho, tá? É exatamente esse exemplo que eu dei aqui, usando a minha pessoa. Mas aqui, eu tô preso numa situação desagradável, mas as minhas crenças, o meu comportamento, ele meio que facilita eu ficar emaranhado nisso. Tá? Então aqui, às vezes assim, tô super infeliz no meu trabalho, tô ignorando aqui uma vocação, um talento, uma vontade que eu tenho de fazer, sei lá, ignorando algo que a vida tá me trazendo, você é bom nisso, você já fez isso, você é reconhecido quando você faz isso, mas não, se eu largar o que eu tenho aqui agora, é óbvio que a gente não vai ser irresponsável, né, na hora de fazer olhar para essa situação. Só que, de novo, esse julgamento sendo gentil, trazendo as situações, olha para isso, até esse troço virar uma torre e falar assim, agora não tem mais como olhar, esse troço cai. Se sair a torre aqui, né? Mas aqui tem essa vibe assim, eu sem saber lidar com uma situação desagradável em alguma área da minha vida, no meu trabalho, algo que já tá me abalando emocionalmente, que não tá me satisfazendo, que tá causando ainda mais trauma,
eu tenho que aprender a me soltar disso, tá? Ok. Passado recente, Rainha de Ouros. Rainha de Ouros é uma carta que fala de estabilidade, que fala de autonomia, que fala de independência, que fala da minha autoestima super bem trabalhada, eu fazendo a manutenção que eu preciso fazer. Então aqui parece assim, vocês sentiram o gosto dessa... de ser dono de vocês em algum momento ali do passado de vocês. Onde vocês nutriam a relação nutria, vocês tinham essa coisa do dar e receber, né? Só que agora parece que esse negócio aqui tá meio que... Pra solteiro, principalmente, eu pego assim... Eu não sei porquê. Parece... Eu até dei uma organizada boa na minha vida, só que quando a situação é relacionamento, eu me travo inteiro. Né? Minha vida aqui fluindo, coloquei as coisas no lugar, mas penso em me relacionar ou conheço alguém, parece que minha vida trava toda. Então eu vou olhar para os padrões, para o comportamento que eu tenho, o que me faz travar. Tá? Porque, de novo, tem muita carta de número 2 que fala de indecisão, fala de planos que não está sendo colocado na prática, fala de eu ignorar, de eu estar meio que em negação sobre alguma coisa. Mas eu acho que o que vocês querem aqui é voltar para essa energia de Rainha de Ouros. Não voltar necessariamente, mas se empoderar, basicamente. Ok. E vocês estão no caminho disso, ó. Tô aqui, aos poucos, me soltando dessas correntes que eu me coloquei, que colocaram em mim, que a sociedade coloca em mim. Tô começando a dissolver esse troço todo. Tá? E agora a gente vai encontrar o enforcado, carta de peixes. E o enforcado ele fala sobre a gente enxergar, principalmente numa posição favorável aqui, enxergar a situação por outro ângulo. Enxergar a situação com outra perspectiva, com outras experiências, com outros olhos, basicamente. Precisei de um momento para me organizar, para eu parar, refletir e precisei dar uma estagnada na minha vida, né, para conseguir organizar as coisas, subir em cima do muro, mas foi só para apoiar, para eu ver qual o horizonte, para que lado que eu quero seguir. Tá, o enforcado aqui ele vai trazer algumas sacadas para vocês, e aqui ó, enforcado e o 8 de copas. O que eu preciso deixar para trás? O que já não está mais sustentando? O que já não está mais me satisfazendo? Tenho que virar uma página na minha vida, porque senão eu vou ficar escrevendo esse mesmo texto, jogando esse mesmo jogo, fazendo e me enfiando numa areia movediça que depois para eu sair, a corda vai precisar encostar lá na fossa junto com a Samara. Né? Então, o que eu avaliando, refletindo sobre o que eu preciso deixar a mão, desistir, largar para trás. Né? Não sei se vai doer. Acho que dói mais esse processo aqui de ficar ignorando algo do que fazer alguma coisa a respeito. Mas, né, eu também estaria igualzinho vocês. Para quem estiver ressoando. Então, 8 de copas... Perdão. Como que vocês estão encarando essa situação? Tô meio que esgotado. Não tá mais me preenchendo, não tá mais me fazendo bem, então eu gostaria de desistir desse troço. Né? Não tem necessariamente, tirando essa carta aqui, uma carta que fala de término, por exemplo. Mas o 8 de copas ele pode falar sobre isso, que para vocês foi a gota d'água uma situação, para vocês não estão mais sentindo ali. E aqui para vocês é aceitando o fato que o meu sentimento mudou, que aquela pessoa que eu coloquei num pedestal, que eu achei que fosse ser tudo, e que a gente tinha talvez uma conexão carnal muito forte, só que eu tô vendo que não funciona pra mim, porque eu vejo essa rainha de ouros aqui, eu deixei pra trás muito da minha autonomia, muito das minhas vontades, dos meus sonhos, da minha autoridade comigo mesmo. Né? Eu tive que me diminuir de certa forma para me encaixar dentro dessa relação, desse trabalho, dessa expectativa que o outro tinha sobre mim. Se a gente conseguir conversar e ajustar essa expectativa, maravilha. Né? Aí a gente consegue equilibrar aqui a nossa relação, a nossa sociedade, o que for. Mas se não tiver acordo com isso, vocês vão virar a raba gostosa de vocês, falar chupa e sair, tá?
E é isso aí. Ok. E aí nós temos um encontro com o mago. Tá? Olha, torre, sai daqui, torre. O encontro com o mago na energia externa. De novo, eu estou vendo esse mago como a janela que abriu no momento que você estava se sentindo enclausurado. Isso é uma palavra? Asfixiantes dentro dessa realidade, dessa condição que vocês se encontram no momento. O mago fala assim, e esse talento aí que você tem, canceriano, que você não está colocando em prática? Dá uma olhada, vai procurar. Abre um Instagram, abre uma conta de algum, abre um canal, abre sei lá o que, fazer por onde. Né? É pegar os recursos que eu tenho e eu começar a colocar essas coisas em prática. É dar iniciativa. Começar a fazer alguma coisa. Colocar em prática muitas das coisas que antes estava só aqui nessa bolha teórica na minha cabeça. Né? E é dar o primeiro passo. E parece que é muito isso. Sabe? Parece que você fica só pegando no tranco. Agora eu vou. E aí você fala, mano, deixa eu só ver se esse pneu tá bem ajeitado. Agora vai, né? Deixa eu ver se tá com o carburador. Eu não sei, pedaço de carro, peça de carro não é comigo, eu não dirijo. Mas o magão aqui tá assim, vamos olhar para as oportunidades que estão se apresentando na nossa fuça e a gente às vezes não vê porque a gente tá aqui meio que ignorando essas coisas. Né? Tem talento, tem a faca e o queijo na mão. Adoro aquele meme da faca e do queijo na mão, e aí a faca fica presa no queijo e só o cabo da faca na mão. E o mago fala também sobre comunicação, fala sobre diálogo, conversa também. Pode ser que aqui o parceiro, o sócio, a pessoa que vocês estão tendo conflito de alguma forma, mas sabe que é mais sensação do que o que eu tô vendo nas cartas, tá? A sensação é que assim, talvez o parceiro, no caso romântico, esteja completamente assim, nem percebendo que tem um problema ali. Porque vocês estão camuflando esse troço tão bem que o parceiro tá, nossa, mas como o canceriano é de boas, né? A gente não briga, nunca acontece nada de nada, escândalo, nada. Vocês estão camuflando muito uma situação aqui, né? Aqui com o mago, de novo, tem essa oportunidade pra gente comunicar. Pra eu falar o que tá meio que engasgado na minha garganta. Pra gente conseguir resolver esse troço. Tá? E aí, de novo, eu não sei o tarô, no momento aqui, a vontade é de desistir. Mas se eu, de repente, começo a conversar com o meu parceiro conversa comigo a respeito dessas coisas, a gente consegue fazer a manutenção e contornar essa situação, redirecionar esses sentimentos de frustração e melhorar a nossa troca, fluir melhor um com o outro. Tá? Porque aqui também tem essa energia da reconciliação, de fazer as pazes da temperança. Ok. Mago, o que você está fazendo aqui? Mago. Largar esse fardo e focar no meu horizonte. 10 de paus de novo e o 3 de paus. Tá vendo? Aqui, e essa leitura, eu acho que o nome dela vai ser o primeiro passo para frente. A iniciativa. Porque agora a gente deu um progresso aqui. Tanto 2 saiu um 3, graças a Deus. Então eu começo a fazer alguma coisa a respeito sobre esse fardo, essa sobrecarga nas minhas costas, esse estresse que eu estou vivendo aqui. Né? E eu começo a colocar coisas em práticas, começo a olhar para as propostas, para os convites, para o horizonte da minha vida, para a gente conseguir resolver alguma coisa. E todo 10 ele meio que simboliza a finalização de alguma coisa. Tá? Não quer dizer que é o término, mas é o final daquele conflito. Para alguns de vocês o conflito pode acabar num término. Né? Para outros de vocês, a gente vai lidar com aquela crise e iniciar uma nova etapa na nossa vida bem mais fluida, bem mais tranquila. Tá? Porque quem sou eu para falar para vocês que vai terminar, que vai divorciar, isso aí é tudo vocês que decidem, tá? Tô dando os sintomas aqui. Ok.
Então, e aí, ao conversar com o parceiro, com o sócio, com a pessoa aqui da situação, vocês podem chegar à conclusão que ambos estavam estressados, ambos estavam vivendo muita perrengue, né? Tanto no trabalho, quanto na sociedade, quanto tudo. E as duas pessoas, vocês podem estar sobrecarregados e colocar esse troço para fora, desabafar sobre essa coisa que está acontecendo e começar a ver um caminho para vocês trilhar, tá? Porque senão eu só vou ficar nesses planos, eu só vou ficar imaginando o que poderia ser bom, mas sambando aqui nesse troço ruim. Como que é? Tem uma música das cantorinhas que eu gosto, Coco Rose. Que alguém já conhece Coco Rose? Que ela fala assim, o destino pode ter destruído a sua casa, mas você escolhe dançar um ritmo cruel. Veio, eu falei. Depois eu coloco na trilha sonora do canal. 2 de paus. Eu vejo aqui os caminhos que eu posso seguir, os planos que eu quero colocar em prática, mas eu fico na indecisão, eu fico paralisado numa bifurcação. Né? Então, de novo, é vocês olhando para o rumo de vocês e tomando iniciativa para o que vocês querem fazer. E aí o 7 de paus, encerrando a leitura de vocês, e tem muita energia de paus aqui, adoro. 7 de paus é, epa, agora eu vou peitar esse troço. Então, um negócio que vocês ensaboaram, que vocês sambaram em cima desse troço aí por algum tempo, né? Vocês aqui vão enfrentar essa situação. E mudar, e negociar a mudança, a manutenção dessa dinâmica. Onde eu baixava a minha cabeça, onde eu me achava inferior, onde eu achava que eu não podia expressar o meu desconforto, a minha dor, o meu lado da situação, agora eu vou falar assim, não rola mais, agora você vai me ouvir. Senta aí, minha ideia também é boa. Se misturar minha ideia com a tua ideia, talvez fique uma ideia melhor, mas eu vou mostrar o porquê que eu estou vendendo essa ideia, porquê que eu estou vendendo essa situação, porquê que o que eu tenho para oferecer é bom também. Tá? E, de novo, carta de conflito. E aqui eu pego muita vibe dos cancerianos falando para pessoa que vem dar opinião não solicitada, que vem meter a colher dentro da relação, falando assim, querido, cuidar da tua vida, que agora eu tô pronto para resolver a minha. Perdão. Muita essa vibe aqui. E solteiros, eu aqui de novo não pego muita vibe de romance acontecendo. Eu pego muito mais a vibe de vocês se direcionando. E se o foco for no romance, vocês vão primeiro falar, ok, eu quero sim me relacionar, eu quero ter uma relação gostosa, saudável, com muito desejo, com muito tesão. E aqui às vezes vocês, gente, alguns, o diabo com o 8 de espadas pode falar muito de uns fetiches, como que é, sadomasoquismo, esses negócios de algema, de se prender, de um chicotinho no bumbum. Pode falar uns troços meio que assim, que vocês... E não que o problema de tudo isso seja um fetiche, né? Mas alguns de vocês estão aqui olhando para os prazeres de vocês, para as vontades que vocês têm e dando oportunidade para essas coisas acontecerem. Tipo, né? Mas aqui, pra esse lado, eu não sei porque que eu tô falando isso, gente, mas é que eu vi, eu lembrei. O diabo, e por isso que eu ia falar aqui dos solteiros. Solteiros, vocês precisam se conhecer. O que dá prazer? O que é bom pra vocês? O que vocês gostam? É o que o outro dita? É o que o outro acha que é bom? É o que eu escutei na música do Sandy Júnior quando eu tinha 10 anos de idade? E que hoje eu tava lembrando da música... Aquela, quando eu encontrar um amor pra mim, tem que ser perfeito, eu só quero assim. E eu tava falando, mano, que música desgramada que enfiou tanta merda na cabeça da criançada, inclusive eu que escutava aquilo, e achava que o amor era aquilo. Né? E esse é um exemplo de várias. Então, aqui vocês olhando para essas correntes. Oi, Plutão! Para essas correntes, para essas situações que a gente se coloca e que às vezes a gente se anula
para conseguir pertencer no mundo do outro e deixa o nosso mundo apodrecendo. Vocês estão olhando aqui e falar, ok, antes de eu me apaixonar por alguém, eu vou voltar a me apaixonar por mim. Pelas coisas que eu gosto de fazer, pelas coisas que me movem, pelas coisas que me traz direção, pelo que eu vou me libertar dessas correntes que eu me enfiei aqui. Vou olhar para as minhas vergonhas, a vergonha que eu tenho do meu corpo, a vergonha que eu tenho de qualquer coisa, os meus desejos, os meus fetiches. Vou fazer um troço que eu nunca fiz e que sempre tive vontade de fazer com muita segurança. Não só também nesse lance de fetiches, tá? Vocês entenderam. Mas se conhecendo e aprendendo a conhecer o outro também. Quem que eu estou me envolvendo, né? Então, e aqui vocês vão ficar colocar muito mais limite mas limites saudáveis, né? E saber falar não, saber olhar para as pessoas ali que vocês estão se interagindo, conhecendo, e falar, é bonita, é gostosa, gostose, mas não tá desse jeito, não funciona pra mim. Então eu vou buscar alguma coisa que funciona pra mim e eu não vou mais me anular, eu não vou mais me apagar pro outro poder brilhar. Basicamente isso. Espero que tenha feito algum sentido. Porque a sensação aqui é assim, eu me recorto inteiro pra me encaixar no quebra-cabeça da vida do outro e aí eu me sinto emocionalmente negligenciado. Eu não me sinto visto, eu me sinto perdido, né? E aqui vocês estão se reintegrando a vocês mesmos. 7 de paus, o que você está fazendo aqui? Adoro justiça. Eu ia falar, podia ser um imperador, mas é a justiça que é ótimo também. E é aquela coisa da negociação. Se tiver justo pra mim e pra você, tá ótimo, a gente continua aqui. Se a gente não tiver como entrar num acordo, tá ótimo também, sai da minha vida. Seja com parceiro, seja com romance, seja com o que for. Vocês estão muito aqui que eu cansei de ficar apertando esse mesmo botão. Cansei de ficar ignorando uma dor. Cansei de ficar ignorando uma situação. Cansei de ficar engolindo esse sapo tudo que tá deixando um nó na minha garganta. Agora eu vou cuspir esse sapo. Quem sabe desse sapo não sai príncipe nenhum, não, tá? Não beija sapo pra virar príncipe, não. Ou beija, tem uns sapos gostosos de beijar. Justiça, carta de Libra. A mente muito, muito afiada. Vocês sabendo equilibrar muitas coisas que vocês estão... E sendo muito racionais com o que vocês estão lidando, falando, negociando. E querendo ser muito justo aqui com vocês e com os outros, obviamente. A justiça, ela não é necessariamente uma carta fofa de sentimento. Aqui vocês, na hora de se posicionar, na hora de dizer o não e colocar os limites de vocês vão ser muito sérios. Na hora de fazer essas negociações, vocês vão ser muito sérios, né? Isso aqui pode indicar um contrato novo também, de vocês negociando um contrato, negociando um salário aqui, porque vocês têm os talentos, vocês têm os dons, tudo aqui, tá? Então, com a justiça, sim, eu não vou aceitar menos do que esse negócio, esse meu valor, esse meu troço aqui, tá bom? E para relacionamento também tem muito isso. Um negócio que eu ignorei por muito tempo, agora não tem mais como. A gente vai ter que sentar, negociar os termos e condições desse negócio. Se for bom para os dois, fica, se não, boa sorte. Fundo do baralho, nós temos a Rainha de Paus, Áries, Leão, Sagitário. De novo, aqui eu me empoderando, eu indo atrás dos meus desejos, das minhas vontades, das minhas conquistas, o que eu quero para mim, né? É uma carta que também fala de bastante sensualidade. Não consegui voltar a ser necessariamente a Rainha de Ouros, mas olha que gostoso, que gostosa, que gostoso que eu tô com a Rainha de Paus. Né? Colocando as coisas em prática, penso, sinto e logo se manifesta. Ok, cancerianos, espero que tenha feito sentido, ajudado vocês de alguma forma. E vamos para os conselhos do oráculo. Seu trabalho duro está sendo recompensado ou será recompensado. Seja fiel à sua visão, que é muito isso daqui. Quero mais uma carta. E aqui no fundo do baralho estava: não deixe o orgulho se tornar um empecilho. Mais uma cartinha para os cancerianos, por favor. Saiu duas.
O que você precisa soltar, deixar para trás? E as emoções estão nas alturas. E a hora de soltar a negatividade. Adoro. Cancerianos, feliz aniversário para vocês. Sintam-se abraçados com cheiro no cangote de todos vocês. Deixa um like, se inscreve no canal. Futriquem à vontade se fez algum sentido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, abraço.